600 pessoas. E a velocidade... Já tem mais de 300 cadastradas para o próximo agora. Olha isso. Eu creio que a gente vai chegar para uma média... 6 meses, 7 meses que ele chegou aqui. Então, quando a gente vê essa velocidade, eu tenho certeza que as pessoas estão vendo os resultados, mas não veem os gigantes que você enfrenta todos os dias. E eu tenho certeza que o que você, esse bem oculto, né, como o livro chama, que você trouxe, essa autoridade, esse significado que você quis dar para o quarto 210 e porque as experiências que você viveu lá dentro, tem te capacitado para vencer os desafios dessa estação. Sem dúvida. Sabe uma coisa que eu acho interessante? A gente olha para a história de Davi e normalmente a gente encontra uma resposta para o fato de Davi ser usado contra o gigante. É porque ele já tinha lutado contra a ursa, contra leões. Mas eu acredito que o que tem de mais poderoso na história de Davi não é porque ele era um especialista em gigante. Era o primeiro gigante. Ele não era especialista em batalhas. Ele não era um soldado. Mas Davi era um especialista em Deus. Convicção de quem ele era nele, né? Esse é o ponto. Davi viu Deus livrar ele de um leão. Davi viu Deus livrar ele de uma ursa. Uau, não era sobre ele. Então ele tinha convicção de que ele viria de novo Deus livrar ele sobre um gigante. Então o poder das experiências de um homem de Deus não está no que ele venceu especificamente, mas está em mais uma experiência em que ele viu Deus fazê-lo vencer. Está muito mais ligado à confiança que a gente vai adquirindo nele. Então quando a gente fala desse momento que eu estou vendo aqui na igreja, por exemplo, eu não sou um especialista em construção de campos de 50 mil metros. É o primeiro. Eu não sou especialista em uma construção de campos em Alphaville. É o primeiro. Eu não sou um especialista em construção de igrejas com essa dimensão. É a primeira. Mas eu tenho me tornado e tenho permitido que Deus me faça viver isso. Um especialista em confiar em Deus quando tem tudo para dar errado. Porque começou em 88, no ventre da minha mãe. Todos os médicos falaram para ela abortar. Porque essa história eu nunca assisti. Não, ela contraiu um vírus. Eu queria também, por favor. Ela contraiu um vírus que a chance de eu nascer com deformação, eu não lembro qual era, leptospirose, eu não lembro qual era de verdade. Mas é a chance de nascer com uma deformação ou uma formação cerebral. E os médicos falaram, olha, vocês são novos, é o primeiro bebê, aborta e engravida de novo. E na época, mesmo sem Jesus, eles decidiram manter a gravidez e acreditar num milagre. Então, assim, depender de um milagre, para a minha história, acontece desde o ventre. Então, quando eu começo o ministério, quando vem a primeira perseguição, quando vem o problema de saúde, quando vem a crise no casamento, quando a gente vive a mudança para uma outra nação, aí vem o milagre do green card, o milagre da pandemia, o milagre do online, o milagre do retorno, o milagre de Alphaville. Então, assim, tem muito mais a ver com a gente se tornar especialistas em Deus do que especialistas, obrigado, nossa força, né? Na nossa força. Não é sobre a força de Davi, é sobre o Deus de Davi. E ele fala sobre isso, é tão poderoso. Quando Davi ele olha para aquele gigante, talvez Davi, eu acredito que ele tenha sido o único que teve a sensibilidade de olhar a maior vulnerabilidade daquele gigante. Eu já falei sobre isso em pregações, mas para muita gente que está ouvindo é novo. Primeira coisa é que Davi não chama o gigante de gigante. Muitas vezes a gente nomeia alguns problemas e crises com um tamanho maior do que elas realmente têm. Então a gente empodera elas, né? E a gente muitas vezes toma posse delas. É o meu câncer, é a minha crise, é o meu divórcio. Mas do milagre nem sempre a gente se apossa. É o meu milagre, é a minha cura, é o meu romper. Então Davi ele não chama o gigante de gigante. Ele olha para o gigante e a pergunta dele é: quem é esse incircunciso filisteu? Então, para a gente entender o contexto, quem não estava debaixo de uma aliança de Deus, quem não era parte do povo de Deus, que caminhava debaixo de uma aliança de Deus, não tinha a circuncisão. Então, quando ele olha para aquele homem, a primeira coisa que ele vê é: gente, esse cara não tem uma aliança com Deus. Eu sei quem tá e ele está afrontando o nosso exército, que é um exército debaixo de uma aliança de Deus. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo é: quem é esse homem sem aliança, que está enfrentando o exército debaixo de uma aliança? Desprotegido. Davi olha para ele, todo mundo viu um homem gigante e forte. Davi olha para ele e vê um homem completamente descoberto, desprotegido. Então, ele vai na força do Senhor, ele fala: eu vou na força do Senhor contra ele. Então, essa chave... eu acho que pode ressignificar para muita gente a jornada. Os desafios me fizeram mais forte? Fizeram. Mas até quem não tem Deus, quando rompe um desafio, se torna mais forte. Aquele ditado que a gente brinca, né, que
o que não tem remédio remediado está, o que não mata engorda. A gente tem esses ditos populares e eles são verdade. Toda crise, para quem rompe, faz com que você se torne mais forte por si só. Mas toda crise que a gente rompe a partir de Deus faz com que a gente se torne mais confiante em Deus. Então eu vi Deus fazer no passado, Camila, coisas que hoje eu não tenho dúvida de que Ele vai fazer de novo. Por quê? Porque eu conheço o caráter de Deus. Eu sei que Ele é um Deus que provê. Eu sei que Ele é um Deus que surpreende. Eu sei que Ele é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Não sei vocês, mas eu fico ouvindo isso, meu coração está assim, meu Deus, eu tenho vontade de Deus é lindo demais, Ele né? é. E que privilégio. Presta atenção, deixa isso queimar no teu coração, porque enquanto ele está falando, eu já vi você pregar muito sobre Davi, mas eu nunca vi essa abordagem. Lógico, a abordagem que é o circunciso e tal, mas essa abordagem assim, é quem Davi era, a clareza do que Davi tinha em Deus, né? O relacionamento que ele tinha com Deus, o conhecimento que ele tinha de Deus. Você percebe que isso é um ponto em comum em todo herói da fé. Foi assim Abraão, foi assim José. Vamos ser sinceros, José lá pro 5º ano de prisão, poderia falar, cara, eu acho que Deus esqueceu de mim, talvez eu entendi errado, aquele sonho deve ter sido só porque eu dormi de barriga cheia. Eu vou viver a minha vida, eu vou tocar. Deus se esqueceu de mim. Mas o nível de confiança em José, e olha que interessante, a gente vê em cada herói da fé, o nível de confiança dele se expressava de uma forma diferente. Em Davi foi ousadia. Abraão era obediência, né? No período de perseguição de Saul, era resiliência. Ele precisou confiar e a expressão da confiança era resiliência. Na vida de Abraão era obediência. A expressão de confiança dele era eu vou obedecer mesmo sem entender. Então, você percebe que em cada herói da fé se manifestava de uma forma, mas a raiz de todas elas era confiança. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que quem me prometeu é fiel para cumprir. Eu sei o Deus que me chamou. Eu sei que Ele não vai me deixar sozinho. Então, você pode perceber, Camila, que muita gente hoje é inconstante na jornada de fé por falta de confiança no caráter de Deus. E aí, pastor, desculpa, mas assim, a minha ansiedade para quem está ouvindo, ele disse assim, eu entendo, André, mas como é que eu confio? E aí, aquela coisa de trazer para o prático. Gente, você só vai confiar naquilo que você conhece. É isso, exatamente. Você não vai nunca confiar em Deus, vai ser mais um podcast que você vai passar 1 hora ouvindo e vai, uau, testificou, aqueceu o meu coração, mas amanhã você vai ver a sua vida da mesma forma. E eu digo mais, é o que vocês falam muito, né? E é uma decisão. Eu decidi confiar. É decisão. Então assim, ó, eu vou falar algo aqui, teologicamente pode ser questionado, a questão não é essa. Eu estou falando de uma aplicação prática, tá? E pessoal, eu lembro que, sei lá, uns 4 anos depois que eu tive a minha doença cardíaca, eu comecei a me sentir cansado de novo. E eu sou tão prático no meu nível de confiança em Deus que para mim é basicamente assim. Se Deus permitir que eu vá de novo, o que eu vou construir nessa nova internação com Ele? Vai ser um novo livro? O que vai ser? Vai ser uma série? Vai ser um filme? Qual é o porquê, né? Qual é o fruto que a gente vai colher junto dessa crise? Porque para mim a questão não é questionar mais o porquê. Eu já entendi que toda tempestade que Ele permite que eu entre... É um fruto. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não creio que Deus gera tempestade, mas eu creio que Ele permite que a gente enfrente elas. Eu não creio que Ele gera os desertos ou doenças, mas Ele permite que a gente em alguns momentos enfrente isso. Se a gente entender o contrário, a gente vai precisar acreditar que a soberania de Deus ela não é plena, porque tem coisas que aconteceram se Ele permitir. Então nada acontece debaixo do céu sem que haja uma permissão de Deus. Então eu já aprendi que tudo que Ele permite que eu passe me leva para um lugar mais alto nele, me leva para um lugar de mais autoridade nele, me leva para um lugar de mais confiança nele. Então, para mim hoje é muito prático. André, mas e se for o final da sua história? Cara, se o Deus que me deu a vida quiser levar, é dele. É dele, tudo é dele. Esse nível de confiança dá uma paz tão absoluta, tão absoluta, porque isso. A gente para de espernear e entende que você não tem a soberania sobre a sua história. É como o piloto, por exemplo, por que eu não tenho medo de avião? Você pode ajudar alguém que tem medo de avião. Eu tenho familiares, pessoas muito próximas que têm. O que eu falo? Depois que você embarcou, o meu nervosismo não vai mudar em nada o que ele está fazendo. Se eu dormir ou não dormir, se eu fechar os olhos ou não fechar, se eu ficar impaciente ou não ficar, não muda em nada. Então, eu preciso ter controle e gastar energia com aquilo que eu tenho gerência. O que eu não tenho, você precisa confiar. Então, eu acredito que ele é mais capacitado do que eu para fazer o que ele está fazendo. Então, eu preciso descansar. Vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. E se não der, é porque...
Não era para dar. Não era para dar. É isso. Então, às vezes a gente está preocupado com uma crise global, mas a gente não está olhando para uma crise dentro de casa. A gente está preocupado com problema de finanças global, mas a gente não está preocupado em como gerenciar recursos dentro de casa. Então, cuida daquilo que você tem gerência, porque isso vai gerar muito mais resultado. E eu consigo ter uma plena paz em qualquer voo, porque isso aqui não depende mais de mim. Eu entrego, Senhor, meu espírito está nas suas mãos. Eu já tive umas 2 experiências que turbulência, eu falei, Jesus, meu espírito está nas suas mãos. Se for hoje, foi incrível. A gente viveu até aqui. Amém. E vida que segue. Não me consome nada isso. Pastor, uma vez eu aprendi uma oração sobre avião, né? Você falou para as pessoas que têm medo de avião. E eu entro no avião, assim, eu tenho estudado a palavra de Deus, eu tenho visto que desde que o ano começou, eu estou mergulhada em Gênesis e eu não estou conseguindo sair de Gênesis, porque tem capítulos que eu tenho que ler 10 vezes. Uau. E porque cada vez que eu venho é um flow, Sim. assim, né, de revelação para a minha vida. Sim, muito bom. Não é para falar para as pessoas, é para mim. Muito bom. E... Tem uma pregação minha chamada Back to the Future. Pois assiste depois, porque eu falo exatamente YouTube? sobre isso, tá? Para você conhecer mais a respeito do seu futuro, você precisa conhecer mais a respeito da sua gênese. É isso. Tem muitas respostas do futuro que estão lá no princípio. Tô desde o dia 1º de janeiro, todo dia, 2 capítulos, um capítulo, e 5 horas, 4h40 da manhã, antes de ontem, a gente estava com jet lag, voltando de viagem, eu fui ali pro lado de fora, pro jardim, ver o céu nascer, e fluindo no Gênesis 31, Gênesis 32, Jacó lutando com o homem, e eu com medo de eu tava chorando sozinha, 4h50 da manhã, porque... Puxa, aquele anjo mudou o nome de Jacó. Caraca, Deus muda o nosso nome. Camila, como é que muda o nome? Ele muda os adjetivos que estavam vinculados a mim, porque ele mudou a minha história, mudou o meu caráter. Eu não sou mais o Jacó enganador, né? Eu agora sou Israel. Mas, enfim, voltando para o que eu ia dizer. E aí, meditando na palavra de Deus, lendo o livro de Gênesis e... Gente, eu me perdi agora falando de Jacó, mas lembra, você estava falando do medo de avião e uma oração que você aprendeu. Do medo de avião. Aí uma vez eu aprendi uma oração que diz assim, toda vida que eu entro no avião, eu disse, Senhor, desculpa, mas eu quero só te lembrar que a sua filha está aqui dentro. Né? E a palavra de Deus, a gente vê Abraão lembrando o Deus da promessa. Sim. A gente vê Jacó lembrando o Deus da promessa que deu a Abraão. A gente vê Isaac lembrando o Deus da promessa. Então existe um padrão. Deus diz assim, olha, só que você só pode lembrar Deus do que ele tem prometido na sua vida se você conhece sobre o que Deus tem prometido para a sua vida. Trazer a memória, o que dá esperança. A memória fala de algo que você já teve consciência. Você precisa relembrar. Isso, Quando a palavra fala, se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem, permanência fala a respeito de algo que já está lá. Então tem gente que não tem a palavra e está esperando pela promessa, mas Deus está falando, olha, se a palavra permanecer, se você permanecer em mim, você precisa ter a palavra, você precisa carregar uma palavra. E as pessoas que estão nos ouvindo, assim, desculpa eu estar batendo nessa tecla. Eu só quero dizer o seguinte, a bola está com você. Não é com o pastor André Fernandes, ele me edificou muito a minha vida, mas quando eu ouvia, né, para quem me conhece, pastor, todos os dias eu escuto uma pregação. Todo dia da minha vida. Então, assim, não tem como a minha vida não ser transformada, né? E isso não substitui o meu tempo com Deus, isso não é meu devocional. É simplesmente eu estou pegando um momento que eu passo na academia de treino, se é 20 minutos de aeróbico, é 20 minutos numa palavra, se é 30 minutos, é 30 minutos, se é 1 hora, é 1 hora, e não tem como o meu dia ser o mesmo. Não tem como eu ser alimentado disso, não tem como eu conhecer Deus da mesma forma se todo dia eu estou recebendo. E eu digo que eu sou mimada por Deus, porque é assim, não é mimada por Deus, é porque o Espírito Santo responde, né? E às vezes eu chego na esteira assim, o que tu quer falar comigo hoje? E eu baixo a cabeça, o Espírito Santo fala, e vem assim, Camila, André Fernandes, não, hoje vai pro Luiz Hermínio, não, Camila, hoje você vai ouvir Joyce Meyer, e vem, e é impressionante, eu entro no YouTube, e vem a thumb, e vem a tela, e era o que falar, e era o que precisava, e era o que eu ouvia, mas a bola tá com você. Eu tenho experimentado coisas sobrenaturais de Deus, assim, um fluir. Eu estava secando o meu cabelo para ter esse podcast com você. E existe um mover ali na salinha onde eu me arrumo. A moça que veio fazer meu cabelo chorando, alguém que entra lá e escuta uma palavra. Nossa, era o que eu precisava ouvir hoje, está falando da minha vida. Mas isso a gente só experimenta quando a gente se coloca nesse lugar. E nós não vamos, né? Eu não viveria isso se eu não tivesse decidido de forma clara, prática, criar uma rotina na minha vida de buscar a Deus. E desculpa, meu coração está queimando para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, tá com você a bola. Você vai experimentar o que ele experimentou no quarto 210 se você buscar com intensidade esse relacionamento, né? É o meditar, eu acho que é em Osés que fala, né? Prosseguir, me conhecer, não, conhecer e prosseguir, me conhecer.
E não tem jeito, a Camila não pode viver por você, o pastor André Fernandes não pode, ele pode te dar chaves poderosas, mas que não vão mudar a sua história se você não se posicionar para primeiro reconhecer as disfunções que existem na sua vida. Trazer-se responsabilizar por elas, reconhecer que Deus está pronto para fazer todas as promessas, mas você não vai nem poder argumentar com ele porque você não conhece a promessa. É.